Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu estágio supervisionado híbrido Uninter, Sociologia no Ensino Fundamental, aula 4. O meu curso de extensão tem como tema Estratificação Social e Desigualdade Social no Brasil. Eu sou Denise Wisler, eu curso licenciatura em Sociologia no Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. Meu orientador de estágio, Natalino Souza Breves, meu RU 2588797, e este é o estágio em Sociologia no Ensino Fundamental. O meu tema, desse estágio e desse curso de extensão é estratificação e desigualdade social. Conforme eu expliquei anteriormente nas aulas anteriores a essa, a estratificação é a divisão da sociedade em classes, em camadas. E aí, como que essa estratificação, ela explica, muito a desigualdade social. Então, o meu objeto é analisar justamente isso, a estratificação e a desigualdade social, e fazer com que os alunos compreendam, os abismos sociais existentes na sociedade, e a nossa atuação enquanto professores de sociologia é justamente, desvendar, desvelar, desmistificar muitas dessas mazelas sociais, esses complexos que existem, e diferenças que existem nos grandes centros urbanos e também nas pequenas cidades. E aí a gente percebe que quanto maior a cidade, maior é a distância que existe entre ricos e pobres, muitas vezes, E aí a explicação, uma das explicações para isso é a maneira como a sociedade é dividida. Então eu estou trazendo para vocês, agora eu vou trazer, sobre os estamentos, que foi, uma maneira de divisão da sociedade na época do feudalismo. Anteriormente eu trouxe sobre as castas, da Índia, e posteriormente vou falar sobre as classes, divisão social em classes, que é mais próximo de nós hoje no século XXI. Tipo de sociedades estratificadas. Sociedade estratificada por estamentos ou estados, Aqui é o surgimento do estado já acontece. O estamento é uma camada social semelhante à caça, porém um pouco mais aberta, Porque na caça não existe mobilidade social, não tem como ter mobilidade. E já no estamento, na sociedade por estamento, já tinha uma mobilidade um pouco mais aberta. Na sociedade estamental, a mobilidade social é difícil, mas ela não é impossível. Existiu durante a Idade Média, no feudalismo, na Europa, o sistema de estamentos, sociedade por estamentos. Por isso que eu estou trazendo para vocês esse exemplo de estratificação social, nessa época da história. Os estamentos. Durante cerca de 10 séculos, a Europa Ocidental viveu o período denominado Idade Média, Esse período caracterizou-se pela intensa presença da religião católica. A religião católica, o catolicismo na época, ele detinha muito poder e também ditava as normas de conduta e de convivência para as populações, para as pessoas. A Igreja Católica fundamentava a divisão social em ordem de importância perante Deus. Então, por isso que eram colocadas nessa divisão social. Vocês vão perceber quando eu mostrar a pirâmide social da época, como que era essa atribuição, da Igreja, ela tinha muito peso dentro da sociedade, com relação à divisão das classes. Dividia-se em 4 partes. Então, primeiro o clero, que eram os sacerdotes, fazia parte do clero, os monges, os padres, nobreza, comerciantes e camponeses. Nessa ordem, então, que era a pirâmide social, por estamentos na Idade Média. E aí, como que acontecia? Poderia ascender socialmente? Tinha essa possibilidade, Aqui tinha a realeza no topo, alta nobreza e alto clero, depois a nobreza média e os cavaleiros. E aí existia a separação entre nobreza e camponeses e servos. E aí poderia ascender socialmente, a ascensão era possível, mas era rara. Os artesãos e comerciantes ricos, oficiais, liberais, eles poderiam ascender também, socialmente. Camponeses com terra, artesãos e comerciantes humildes era mais complicado. Estamentos mais pobres, como servos, jornaleiros, trabalhadores assalariados de baixo ofício, faziam parte lá da parte baixa da pirâmide, Então, aqui a gente percebe que existia, sim, uma maneira de mobilidade, mas ela era rara, ela não era fácil de ser conquistada, E a nobreza também poderia conceder títulos de nobreza para as pessoas diante de alguns feitos heróicos que essas pessoas fizessem também, ou se elas enriquecessem, conseguissem, então, ascender dessa maneira.
Vocês vão perceber agora também, posteriormente, como que isso acontecia. Então, a sociedade estamental, né, dividida por estamentos, a posição ocupada pelo indivíduo na hierarquia social é determinada por lei, né? Aqui é por lei. Há diferença de direitos, privilégios, deveres e obrigações publicamente reconhecidos. O clero é os que oram, né, os que oravam, né? Tá, a igreja católica é representada aqui, a nobreza, os que guerreavam, né? Então, os cavaleiros, né, as pessoas que defendiam, que estavam ali, os nobres também, descendentes, né, da família real, pessoas com títulos, né, de nobreza. Os camponeses e servos eram os que trabalhavam e que mantinham, então, essa sociedade funcionando. Os estamentos também, os membros do clero tinham mais benefícios, pois eram responsáveis pela proteção espiritual de toda a sociedade, então eles estavam no topo da pirâmide. A nobreza detinha as terras e arrecadava impostos dos comerciantes, artesãos e camponeses, então ela vinha depois, né, abaixo do clero. E os camponeses, pequenos artesãos, deviam taxas e tributos aos senhores e não tinham privilégio algum. Esses são os que estavam mais abaixo da pirâmide social. A sociedade feudal, a visão da ordem, como que ela funcionava, essa ordem dentro da sociedade feudal? Era uma sociedade estamental e desigual, não era questionada, não refletia a ordem celeste, porque não era questionada por que isso acontecia, por que era nessa ordem, não tinha esses questionamentos. Então, ela era desigual porque alguns tinham muitos privilégios, outros não tinham quase nada ou nenhum. Então, a divisão da sociedade feudal. Só cristãos faziam parte da fronteira ideológica, comunidade unida pelo batismo. Leigos ou laicos ou clero, membros da igreja. E os proprietários versus os não proprietários, que também faziam parte da sociedade, né, do sistema feudal. Uma característica importante do estamento é que, assim como nas caças, a garantia de validade do sistema se dá pela evocação da vontade de Deus. Apesar das semelhanças com o sistema de caça, o que os diferencia é o caráter transitório do sistema estamental, ou seja, lá na caça não existe mobilidade social, aqui já existe uma mobilidade social, um pouco mais rara, mas existe, né? Então, existem as semelhanças e a diferença entre a caça e entre os estamentos. Essas divisões da sociedade em caça e estamento, elas têm semelhanças e diferenças. Mas elas estão muito ligadas à questão de religiosidade e privilégios que eles diziam, né, que eram concedidos, né, por Deus para essas pessoas estarem ali naqueles postos ou estarem acima, né, na pirâmide social. Eles diziam, então, que alguns nasciam com privilégios e outros não, né? Dentro dessas questões das caças e dos estamentos, existe esse posicionamento, existe essa maneira de pensar. E a igreja recrutava os seus membros entre os mais pobres, né? As pessoas mais pobres estavam entre os membros da igreja nessa época. As pessoas mais pobres, elas tinham uma fé muito grande, né? Nas coisas que eles falavam, no que eles produziam, no que eles falavam. Então, era uma característica da época os mais pobres serem os membros mais assíduos da igreja nessa época. E a rainha, né, que concedendo um título de nobreza a um servo. Então, poderia acontecer uma ascensão social, aqui está mostrando, né, uma mobilidade social, através de um título concedido de nobreza. Por exemplo, um feito heróico que ele tivesse realizado, a rainha ou o rei poderia, então, conceder um título de nobreza a esse servo, e dessa maneira ele tinha, então, uma mobilidade social que poderia acontecer. O casamento também era uma forma de ascensão social, porque existiam alianças que eram feitas entre vários reinos, né, em vários países, em que eles casavam seus filhos e filhas para poder estabelecer alianças políticas, ou até para conquistar territórios, ou para estabelecer domínio em outras áreas. Eram feitas, então, alianças através do casamento, e através disso, então, uma pessoa podia ascender socialmente de uma classe social para outra também. Então, no sistema de estamentos, a sociedade feudal, ela diferencia-se, né, por um conjunto de direitos e deveres, privilégios e obrigações, relações recíprocas e hierarquizadas. Então, no trabalho estão os servos e os senhores, né, e na proteção, senhores com os servos. O que existia aqui, né, no sistema feudal? O servo trabalha, ele tem os seus impostos a destinar, então, em troca do seu trabalho, o senhor feudal dava proteção a esses servos, né? Eles estavam presos a essa terra. Então, essa é a sociedade dividida por estamentos dentro do sistema feudal. E a mobilidade social ela é muito controlada, mas ela existe. Então, gente,
Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido ótimas aprendizagens e entendam um pouco mais da divisão da sociedade em estratificações sociais. E aqui na época do feudalismo, na Idade Média, como que era dividida a sociedade? Em estamentos, né? E esses estamentos, por que estamentos? Porque era através do Estado, que já existia. E aí existiu então essas camadas sociais, né? Que estão aqui representadas pelo clero, nobreza, servos. E então essa era a pirâmide, né, social, né, a estratificação social por estamentos na Idade Média, no sistema feudal. Agradeço a participação de vocês, peço que vocês curtem e comentem meu vídeo para que eu possa validar o estágio. Nos encontraremos na próxima aula. Tchau, pessoal!